Então, muitos se desviariam da fé em Jesus por darem ouvidos a espíritos enganadores. O que é um espírito enganador? É um espírito que vem para enganar, que vem para mentir, que vem para ludibriar. Como é que um espírito pode, então, ludibriar alguém, enganar alguém? Se ele é espírito, como é então que ele conseguiria ensinar alguém? E o texto continua. Deixa eu terminar o texto do versículo 1 para você entender. Ele diz assim: muitos se desviarão da fé por dar ouvidos ou por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos, doutrinas, ensinos de demônios. Então, peraí. Está dizendo que muitos vão se desviar da fé genuína, da fé pura, de um evangelho puro, de um evangelho limpo. Muitos se desviariam desse evangelho puro e limpo por obedecerem a demônios, a espíritos que enganam. Peraí, o que é um espírito que engana? Você já viu algum espírito enganar alguém com a verdade? Você já viu algum espírito enganar alguém com as sagradas escrituras? Não, um espírito só pode enganar uma pessoa com a mentira. Só pode enganar alguém com o engano, com a ludibriação, com tudo aquilo que procede de Satanás. Satanás é o pai da mentira. Logo, esse espírito enganador vai enganar a pessoa. O que é enganar? É fazer de conta que algo é verdadeiro quando aquilo é falso. É fazer com que a pessoa acredite em algo que não é verdade. Como, por exemplo, acreditar que a pessoa vai ficar rica se fizer um voto. Como muitos pregadores têm se utilizado desse método para tirar dinheiro. Acreditar, a pessoa, olha como é que o espírito enganador trabalha. O espírito enganador leva a pessoa a acreditar. Que ela vai comprar um carro ou ganhar um carro, que ela pode ir na concessionária da preferência dela, escolher o carro da preferência dela, tocar no carro e dizer assim: esse será meu. E por um passe de mágica ou por um encantamento qualquer, esse carro vai aparecer na garagem da pessoa. Ora, isso é doutrinas de demônios, espíritos enganadores. Primeiro que a Bíblia não mandou pastor nenhum prometer riqueza para ninguém. Primeiro que o próprio Deus, em trecho nenhum da Bíblia, eu desafio qualquer pregador a me mostrar na Bíblia onde Deus prometeu enriquecer alguém. Eu desafio qualquer pregador, qualquer homem que se diz cheio de exegese, de hermenêutica, de filosofias, de culturas humanas. Qualquer homem que diz ter formação teológica, eu desafio qualquer teólogo a me mostrar na Bíblia com a sua semântica, onde que a Bíblia diz que Deus vai te enriquecer. Eu desafio qualquer pregador, qualquer um, me mostra onde Deus diz assim: olha, eu vou tornar você rico. Me mostra isso, que aí eu paro de pregar o que eu estou pregando aqui. Em momento nenhum a Bíblia diz isso. Aliás, diga-se de passagem, a Bíblia mostra exatamente o contrário. A Bíblia diz que aqueles que querem ficar ricos caem em muitas contradições, caem em muitas ciladas e concupiscências e terminam se desviando da fé. A Bíblia diz que Deus deu para Salomão, e você não é Salomão. Até onde eu entendo, você não passa nem aos pés de Salomão. E diga-se de passagem, se eu fosse você, eu não queria ser Salomão não, viu? Esse otário, porque Salomão foi um idólatra perturbado e que morreu cheio de capeta por adorar a imagem. A Bíblia mostra e deixa isso bem claro. Salomão morreu na idolatria. Não queira ser igual Salomão, porque ele foi um rei carnal. Vivia numa carne desenfreada. O rei Salomão teve 1000 mulheres. Não foi nenhuma nem duas, não, teve 1000. 700 concubinas e 300 esposas. Então não queira ser igual Salomão, não. E Deus deu riqueza a Salomão. Deus não disse: eu vou dar riqueza para você, Salomão, e a todas as pessoas que me servirem. Mentira! Mentira! E todos os homens a quem Deus conferiu poder e riqueza,
Deus conferiu isso através do suor do rosto daquele homem. Deus fez com que ele progredisse através do seu trabalho. Foi assim com Abraão, foi assim com Isaac, foi assim com Jacó, foi assim com o próprio Salomão, com o seu trabalho de rei, trabalhando, suando a camisa. Porque a Bíblia não pode se contradizer. Você não pode deixar de entender isso. A Bíblia não pode mentir. A própria Bíblia diz que Deus tinha falado para o homem no livro de Gênesis: agora com o suor do teu rosto comerás o pão de cada dia. Na fadiga, no trabalho, comerás o teu pão. Como é que agora Deus ia dar de mão beijada a riqueza para todo mundo? Então Deus seria mentiroso. Uma hora ele fala uma coisa, daqui a pouco ele fala outra. No livro de 1 Timóteo capítulo 6, ele diz que aquele que corre atrás da riqueza vai cair em sérias concupiscências e vai se desviar da fé. Então Deus é mentiroso? Deus não é mentiroso. A questão é que esses pregadores que vivem ensinando esse tipo de doutrina satânica para convencer a pessoa de que Deus vai dar dinheiro para ela, o que é uma sórdida mentira, porque esse tipo de pastor descobriu que o povo quer ficar rico sem trabalhar. Aí ele inventa a seguinte mentira: bom, eu vou dizer para o povo que o povo vai ficar rico, o povo vai fazer qualquer coisa para ficar rico, o povo vai fazer qualquer coisa para ter um carro, porque ninguém aguenta andar de ônibus a vida inteira. Então é só eu soltar o envelope e dizer: olha, bota o voto aqui que Deus vai te dar riqueza. Igual os canalhas, os pilantras, os filhos do diabo, estão fazendo de novo a campanha de Israel, para tomar teu dinheiro. Aí você acreditando nessa mentira, nesse engano, de que vai ter casa própria, de que vai ter carro, de que vai ter fazenda, de que vai ter empresa, você faz qualquer negócio para adquirir essas supostas riquezas. Isso chama-se pela Bíblia espíritos enganadores. Espíritos enganadores. Quantos anos você tem dentro dessa sua religião e nenhum dos seus familiares estão dentro da igreja? Mas eles prometeram que se você fizesse a campanha tal, o voto tal, a corrente da família, sua família ia para a igreja. O que mais sua família tem feito é tomar do ódio do evangelho, porque você está dentro da igreja dando todo o dinheiro que você tem dentro dessa denominação. Quanto mais você faz isso, mais sua família odeia o evangelho. Quanto mais você faz isso, mais a sua família toma pavor do povo evangélico. Isso chama-se espíritos enganadores. Espíritos que através de pastores, que através de homens que se dizem pregadores do evangelho, têm induzido você ao erro, têm conduzido você a cometer erros gritantes por conta de quê? Deles ganharem dinheiro às suas custas. Então o que eu quero mostrar para você? A Bíblia está deixando claro que isso iria acontecer no final dos tempos. Aí você diz assim: ah, pastor, já que a Bíblia diz que isso vai acontecer, vamos deixar que aconteça. Não, a Bíblia diz que era para nós tomarmos cuidado com os falsos profetas. A Bíblia não diz que, olha, vai acontecer, é normal, deixa isso para lá, segue teu caminho, viva a tua vida. Não, a Bíblia diz que era para nós tomarmos cuidado com isso. E a questão é, o povo de Deus, por não ler a Bíblia, está desavisado, sem entender que estas coisas já estão acontecendo. Existem muitos cristãos evangélicos que estão achando que o final dos tempos ainda está muito longe de acontecer, quando nós estamos vivendo agora, nesse exato momento, nesse presente século, o final dos tempos. Nós estamos vendo essa crise mundial aí, ó, que depois desse estudo sobre o Natal que eu vou fazer, nós vamos fazer um estudo sobre a marca da besta. Isso que você está vendo acontecer aí é apenas o segmento do plano da nova ordem mundial, para acabar com todo tipo de movimentação financeira, de cédulas, de dinheiro, para que o país e todos os países do mundo adotem uma moeda única, que é exatamente a implantação do biochip. Eu vou fazer esse estudo a partir da semana que vem. Aguardem. Vai ser um estudo que você verá a glória de Deus se manifestando na tua vida. Aguarde, porque eu já fiz esse estudo há 2 anos atrás, aqui. Já fiz esse estudo na igreja e quero fazer esse estudo novamente para que você abra os seus olhos e tenha o máximo de cuidado em servir, em amar, em viver a verdade do Evangelho a Cristo Jesus, nosso Senhor. Continuando o que diz o trecho das Sagradas Escrituras, diz então que o Espírito Santo afirma que nesses últimos tempos, muitos ou alguns se desviarão da fé por obedecerem
a espíritos enganadores. Espera aí. A questão é, se fosse só ouvir, eu ouvi na rádio tal, eu ouvi na televisão tal, o pastor vai fazer uma campanha. Isso aí, meu filho, seria muito bom se fosse só ouvir. A questão é que existem pessoas obedecendo. Pessoas que o pastor chega na igreja e diz assim, você vai vender seu carro, vai trazer o dinheiro aqui no voto e Deus vai te dar um carro novo. E a pessoa obedece. Ela cai no conto do vigário. Aliás, não é no conto do vigário, é no conto do pastor. Que antigamente dizia-se o conto do vigário, né? Agora é o conto do pastor. Não, é isso mesmo. É isso mesmo. Não me pega, não dá licença. É isso mesmo, dá licença. Não me segura não, que agora eu vou falar. As pessoas estão caindo no conto do pastor. O camarada diz assim para ela, olha, pega a chave da sua casa, a escritura da sua casa, traga e põe aqui no altar. Ela vai e leva, ela obedece. Depois ela fica sem casa, ela vai morar de favor na casa dos familiares, ser humilhada por todos e por tudo, ou muitas vezes vai viver embaixo do viaduto. Por quê? Porque deu ouvido a espíritos enganadores. Por que espíritos enganadores? Aí você diz assim, não pastor, mas eu não dei ouvido ao demônio não. Foi o pastor da minha igreja, o homem de Deus que pregou. Meu filho, presta atenção numa coisa. Se ele fosse homem de Deus, ele seria usado por Deus. E se ele fosse usado por Deus, aquilo que ele disse que você alcançaria, iria alcançar. Quantas campanhas você fez? Cadê o resultado delas? Pastor, eu fui na igreja e eu estava com um caroço na perna e o caroço desapareceu, só está pequenininho agora. Eu pergunto a você, e é isso aí que ele falou que você ia receber? Não foi isso que ele disse que ia acontecer. Ele falou para você que você ia ter casa própria, ele falou para você que você ia ser dono de empresa, que você ia deixar de ser cauda para ser cabeça, ele falou para você que você ia ser grande, ele falou para você que você ia ser o melhor na tua rua, ele falou para você que você ia ser dono de empresa, dono de carro do ano. Ele prometeu mundos e fundos para você se você fizesse o voto. Eu quero saber, cadê esse mundos e fundos que não aconteceu na tua vida? Mas por que não aconteceu? Porque você deu ouvidos a um engano, a uma mentira. Por que engano? Primeiro que a Bíblia não manda ninguém prometer nada disso. Deus não mandou ninguém prometer bens materiais para ninguém. Tá certo? O reino de Deus não é comida nem bebida. Capítulo 10 do livro de Romanos. O reino de Deus é paz, é alegria, é gozo no Espírito Santo. O reino de Deus não se faz de vida e de mundo material. Tá certo? O Senhor, no capítulo 6 do livro de Mateus, por favor, vai anotando os trechos da Bíblia. Pelo amor de Deus, vai anotando. Anota, estuda, averigua, investiga, pesquisa. Corre atrás, meu filho, para você conhecer a verdade. Eu não quero que você creia, não é em mim, eu quero que você creia na Bíblia. Investigue a Bíblia, leia. Veja se aquilo que eu estou pregando aqui é ou não é verdade. Veja se eu estou mentindo, ou enganando você, ou ludibriando você. Analise na Bíblia, pelo amor de Deus. Abra teus olhos, meu amado. Então, no capítulo 6 do livro de Mateus, o Senhor Jesus, ele disse, não vos preocupeis com o que haveis de comer, nem com o que haveis de beber, nem com o que haveis de vestir. Aí ele começa a dar exemplo dos lírios do campo, ele começa a dar exemplo dos pássaros, aí ele diz, o vosso Pai Celestial sabe de que tendes necessidade de todas estas coisas. O vosso Pai Celestial há de suprir as vossas necessidades. Em momento nenhum ele diz assim, olha, não vos preocupeis porque eu vou tornar vocês ricos e poderosos. Em momento nenhum o Senhor Jesus Cristo disse isso. Em momento nenhum Jesus Cristo disse, olha, fique esperando, fique calmo, fique frio, porque eu vou tornar vocês poderosos na terra. Eu vou fazer de vocês homens poderosos, cheios de dinheiro, cheios de muita riqueza, cheios de tudo. Em momento nenhum Deus prometeu isso. Agora, de onde veio essa história? Veio de homens gananciosos, veio de homens cheios de doutrinas de demônios, como diz aqui a Bíblia, espíritos enganadores, de uma forma hipócrita, como diz o versículo 2, ele diz, pela hipocrisia, como é que a pessoa é enganada através desses ensinos? Através da hipocrisia dos que falam mentira e que têm a mente cauterizada. A mente destas pessoas já são apodrecidas, a mente destas pessoas já são cozidas da mentira, dessas pessoas que eu estou me referindo aos pregadores.
você veja, a Bíblia está dizendo assim, olha, esses espíritos enganadores vão ensinar doutrinas que são dos demônios. Por que são doutrinas dos demônios? Porque não são doutrinas de Cristo, não foi Jesus que ensinou. Se não foi Jesus que ensinou, nós sabemos o seguinte, só existe Deus e o diabo. É ou não é verdade? Não existe outra saída, outra alternativa. Se não foi Deus que ensinou, foi o diabo que ensinou. Se não é doutrina de Deus, é doutrina de demônios. Aí ele diz assim, como é que essa doutrina então vai ser ensinada? O diabo vai se apresentar ao vivo e a cores na igreja? Não. Ele vai usar quem? Homens hipócritas. Diz aqui, ó. Por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios, através de quem? Pela hipocrisia dos que falam mentira. Veja, olha o adjetivo, dos que falam mentiras. Quem fala mentira? Homens. Quem fala mentira? Homens. E esses homens têm a mente cauterizada. O que significa a palavra cauterizar? Significa cremar, queimar, ter uma consciência sem sensibilidade. Uma pessoa que não tem mais sensibilidade do que é certo e do que está errado. Ela é uma pessoa oca, seca, maligna, malévola. Ela faz as coisas de forma seca, sem o menor pudor, sem a menor sensibilidade, sem a menor compaixão. Esse tipo de pessoa que tem a mente cauterizada, ela não consegue temer e respeitar a Deus. Ela não consegue ter respeito pelo seu semelhante. Ela vê criaturas como senhoras de idade, senhoras de pouca condição financeira, pessoas aposentadas, que não tem como se manterem dentro das suas casas. Eles ainda assim pegam essas velhinhas, eles pegam essas velhinhas e colocam essas velhinhas nas ruas para catar latinhas, para vender papelão, para quê? Para cumprir o voto, para cumprir a campanha. Então você veja que esses homens, eles têm a mente cauterizada. Eles não são homens sensíveis à necessidade do povo. Eles não são homens de Deus, porque se eles fossem homens de Deus, a primeira atitude seria o seguinte: eu não posso tomar o dinheiro de uma pobre velhinha aposentada que ganha apenas R$415 por mês para se manter e muitas vezes pagar as suas contas. Mas eles não pensam nisso. Por quê? Porque a consciência deles é cauterizada, é cremada, é queimada, é diluída no engano, na mentira, na corrupção. Tem a consciência cauterizada. A consciência deles é inerte. A consciência deles é sem sensibilidade. Esses homens pregam a mentira e pela hipocrisia leva as pessoas ao engano. O que significa a palavra hipocrisia? Falsidade, fingimento, fingir aquilo que não é. E ele diz mais, o apóstolo Paulo diz mais: pela hipocrisia dos que falam mentira e têm cauterizado a própria consciência, que proíbem o casamento e exigem abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ações de graças pelos fiéis e por quantos conhecem plenamente a verdade. Pois tudo que Deus criou é bom e recebido com ações de graça nada é recusável, porque pela palavra de Deus e pela oração é santificado. Aí ele diz a Timóteo: expondo estas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Cristo Jesus, alimentado com as palavras da fé e da boa doutrina que tens seguido. Veja que o apóstolo Paulo não manda apenas Timóteo entender isso. Ele manda Timóteo expor isso. O que significa expor? Ele disse: expondo estas coisas aos irmãos, pregando isso aos irmãos, alertando aos irmãos, levando os irmãos a entender estas coisas, serás bom ministro de Cristo Jesus. Se eu quero ser um bom ministro, um bom servo de Cristo, eu tenho que expor isso a você, meu irmão. Eu tenho que mostrar isso a você. Porque se eu ocultar isso de você, eu não serei um bom ministro de Cristo. E ele diz: se você quer ser um bom ministro de Cristo, exponha estas coisas aos irmãos.